Fala galerinha, vamos dar sequência aí para a gente finalizar essas aulas introdutórias sobre a biologia molecular. E nesse vídeo, mais especificamente, a gente vai falar do DNA e como que ele se porta, né, como um material que suporta as informações genéticas para qualquer organismo vivo e também sobre as estruturas dos cromossomos, ok? Pois bem, como a gente já discutiu anteriormente, antes mesmo que essa estrutura do DNA ela fosse definida, que fosse postulada por Watson e Crick, já era sabido que os genes que continham as instruções para produzir as proteínas, ok? Então já sabia-se da existência de algum determinado local na célula que continha uma informação necessária para a síntese de proteínas, ok? Então, se os genes eles são formados, né, por DNA, o DNA contém aqueles genes, este deve então de alguma forma codificar as proteínas. E a gente já sabe, né, que hoje o gene, esse conjunto de genes que estão ali suportados numa molécula de DNA, eles carregam as informações necessárias para a síntese de proteínas. Ok? Então, o que seria esse gene? Um gene nada mais seria do que uma sequência de nucleotídeos que contenham a informação para a síntese de uma proteína. Ok? Como a gente estudou lá na bioquímica, a estrutura de uma proteína, a estrutura tridimensional é que rege, determina a função daquela proteína. Ok? Então, essa estrutura tridimensional ela é dirigida pela sequência de aminoácidos que compõem aquela proteína. Então, aquela sequência linear, ali a estrutura primária de uma proteína, aquela sequência de aminoácidos, é que vai definir a estrutura de uma proteína. Beleza? Logo, essa sequência de aminoácidos aqui, então essa informação para conseguir essa sequência de aminoácidos numa proteína, ela deve de alguma forma estar armazenada naquele gene. Então a gente vai estudar como que esse código genético ele é lido, como que aquela sequência linear de nucleotídeos que estão presentes no DNA, ele carrega uma informação para gerar uma sequência definida de aminoácidos para gerar uma proteína. Ok? Então a gente vai ter aulas mais específicas para falar desses processos, ok? E aqui nessa sequência aqui, ou nessa videoaula e na próxima, a gente basicamente vai tentar entender alguns conceitos, certo? O primeiro deles a gente acabou de ver o que é gene. O gene nada mais é do que uma sequência, né, de informações que estão ali num pequeno fragmento do DNA que vai carregar uma informação para gerar uma proteína. Okay? O conteúdo total dessas informações num organismo, de todos esses genes, é o que a gente chama de genoma. Okay? Então, o genoma seria todas aquelas informações necessárias para a síntese de RNA e proteínas num organismo por toda a sua vida. Beleza? Então, pessoal, para a gente entender esse conceito de gene de maneira mais aprofundada, torna-se necessário, interessante a gente inicialmente compreender a estrutura física do cromossomo e como é que esse cromossomo está contido, como é que ele fica confinado no núcleo eucariótico, ok? Então, quase todo o DNA de uma célula eucariótica ele está contido no núcleo, beleza? Quando eu falo quase todo, a gente deve lembrar que as mitocôndrias também têm esse tipo de ácido nucleico, ok? Mas a gente vai focar aqui primeiro agora no núcleo. E esse núcleo, ele ocupa cerca de 10% do volume total de uma célula, dependendo da célula, né? Tem célula que o núcleo ocupa mais, tem célula que o núcleo ocupa um pouco menos. Esse núcleo nada mais é do que um compartimento dentro da célula, ok? E esse compartimento ele é delimitado por um envelope nuclear. Esse envelope nuclear está aqui representado nessa figura aqui, que olha em amarelo. Ele é formado por duas membranas de bicamada lipídicas, ok? Elas são concêntricas. Então é como se eu tivesse uma membrana interna e uma membrana externa para formar esse envelope nuclear, beleza? Nesse envelope nuclear ele é formado também por alguns poros, o poro nuclear, né, por onde a gente tem aquele processo de comunicação entre o meio dentro do núcleo e o espaço citoplasmático, beleza? E esse envelope nuclear aqui, ele tem alguns prolongamentos, certo? Esses prolongamentos aqui dessas bicamadas lipídicas aqui vão gerar o retículo endoplasmático, beleza? Onde também acontecem alguns processos que estão diretamente relacionados com a expressão da informação genética, beleza?
Então, pessoal, esse envelope nuclear aqui, que olha, ele é sustentado, a gente vai ter um material de sustentação chamado de lâmina nuclear. Essa lâmina nuclear nada mais é do que um suporte mecânico formado por uma rede de filamentos intermediários, ok? Claro, eu não vou aprofundar aqui nas estruturas de cada um dessas organelas de uma célula, porque vocês tiveram essa oportunidade de aprender um pouco mais disso na biologia celular. Okay? Então, eu quero só simplesmente fazer uma revisão rápida aqui desse tipo de organela para que a gente possa ter um bom entendimento dos nossos próximos assuntos. Ok? Então, aqui mais uma vez, a gente vai ver nas próximas aulas como que a gente consegue pegar a informação que está dentro desse núcleo aqui, dentro do ácido nucleico DNA, e essas informações concentradas aqui, como é que elas passam a ser expressas na forma de proteínas, ok? Bom, pessoal, dentro do núcleo, cada cromossomo em uma célula eucariótica ele vai consistir numa única e enorme molécula de DNA. Ok? Vamos relembrar aqui. Num procarioto, o material genético, o DNA, ele consiste numa única molécula desse ácido nucleico e ele está presente na forma de DNA circular. Ok? Então aquela molécula, aquele ácido nucleico, ele vai estar disposto, ele não vai ter um início e um fim, ele vai ser formado em círculo, certo? Já nos eucariotos, os cromossomos, aquelas unidades ali de ácidos nucleicos, eles consistem numa única molécula de DNA linear, ok? Então ele vai ter duas pontas, cada um desses cromossomos, ok? Esses cromossomos eles são formados ali juntamente, eles são enovelados, além do DNA, com outras proteínas, certo? Promovendo ali um seu empacotamento para formar estruturas mais compactas. E a gente vai falar um pouquinho mais dessas estruturas nessa videoaula, ok? Então, o DNA associado a essas outras proteínas e também diversas moléculas de DNA é o que a gente chama de cromossomo, beleza? Então, são necessários, é interessante a gente entender essa estrutura do cromossomo para que a gente possa entender corretamente como é que funciona o processo de expressão gênica, a replicação, o reparo do DNA, ok? Beleza, né? Aqui nessa figura, pessoal, a gente pode perceber o seguinte, que com exceção dos gametas, como o óvulos, o espermatozoide, né, e alguns poucos tipos celulares, como os eritrócitos, cada núcleo celular humano ele é composto por um par de cromossomos idênticos, ok? Esse par de cromossomos idênticos, aqui mostrado na figura A, corresponde aqui a um cromossomo advindo do pai, o outro da mãe, ok? Esses cromossomos, quando a gente tem aqui no momento quando a gente organiza ele, coloca um do lado do outro, a gente pode ver aqui os pares, né, desses cromossomos. Esses pares são idênticos e quando eles são idênticos, eles são chamados de cromossomos homólogos, ok? A única exceção para cromossomo homólogo são os cromossomos sexuais, onde a gente tem aqui o X e o Y, certo? O Y é herdado do pai e o X é herdado da mãe, beleza? Assim, cada célula humana ela contém um total de 46 cromossomos, 22 pares de cromossomos homólogos, ok? E um par aqui de cromossomo sexual. É interessante a gente destacar o seguinte, que a forma como o genoma ele é dividido nos cromossomos, ele vai ser diferente para diferentes tipos de espécies em eucariotos. Ok? Eu tenho, nos humanos, a gente acabou de destacar que a gente tem aqui 46 cromossomos, mas em outros animais a gente vai ter diferentes tipos, diferentes quantidades de cromossomos. E essas quantidades elas não vão refletir a complexidade daquele organismo. Por quê? Porque existem, por exemplo, animais como, vou pegar aqui o exemplo, a carpa. A carpa ela tem mais de 100 cromossomos, ok? Já aqui, que olha, e até mesmo a gente comparar indivíduos, organismos aqui de espécies próximas, eles também não têm necessariamente a mesma quantidade ou quantidade próximas de cromossomos. Olha aqui, eu peguei essa imagem aqui para mostrar para vocês que, olha, um cervo indiano. O cervo indiano ele tem aqui apenas 6 cromossomos. Já o cervo chinês ele tem uma quantidade muito maior de cromossomos. São espécies parecidas, mas que têm ali uma quantidade bem diferente de cromossomos no seu núcleo celular. Beleza? Então é interessante a gente destacar o seguinte, cada cromossomo ele atua como uma unidade estrutural distinta, cada um vai ter a sua função.
certo? E como a gente tem aí, então, cada indivíduo, cada organismo tem um conjunto específico de cromossomos, é necessário que esse organismo ele consiga garantir que uma cópia seja realizada de cada um desses cromossomos e ela possa ser passada para suas células filhas durante o processo de divisão celular. Ok? Então vamos entender aqui rapidinho que, olha, como é que é a estrutura de cada um desses cromossomos necessários para esse processo de replicação e também necessário para o processo de transcrição e expressão da informação genética. Beleza? Vou destacar aqui 3 pontos num cromossomo que são necessários para a gente conseguir esses processos. Ok? Então aqui que, olha, eu tenho o telômero, que é a extremidade de cada um desses cromossomos. Olha, eu tenho o telômero aqui representado tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu tenho uma região daquele ácido nucleico ali do DNA que eu chamo de origem de replicação e eu tenho o centrômero, ok? Então essas regiões aqui elas têm funções básicas, elas são controladas, o processo de divisão celular ele é controlado basicamente aí por essas 3 regiões. Sendo que essa origem de replicação, como o próprio nome já diz, é o local onde o processo de replicação, a duplicação do DNA, ela vai começar, ok? Que a gente precisa, né, dividir esse DNA, esse material genético em 2 para que cada cópia seja mandada para uma célula filha. A gente tem aqui uma região conhecida como centrômero. Esse centrômero é uma região especializada onde também vai se aglomerar aqui algumas proteínas responsáveis por fazer a segregação daquele material genético que foi duplicado, ok? E os telômeros? Os telômeros são regiões repetitivas desse ácido nucleico que tem aqui como principal função guiar alguns processos desse processo de replicação e também sinalizar, impedir ali um tipo de degradação daquele componente. Ele meio que protege o DNA contra processos de degradação, beleza? Então, a função mais importante dos cromossomos, a gente acabou de ver, é carregar a informação genética, é portar os genes, certo? Então o gene, como a gente já definiu anteriormente, ele é definido como um segmento de DNA que contém as instruções para produzir uma determinada proteína ou uma molécula de RNA, ok? Como assim, Ricardo? Uma informação muito importante que eu passo aqui para vocês. Um gene não necessariamente vai conter uma informação para sintetizar proteína. Eu posso ter genes, eu posso ter regiões ali no DNA que vão ser responsáveis por sintetizar apenas moléculas de RNA. E esse RNA vai ter uma determinada função lá dentro da célula, ok? Então, não necessariamente um gene vai ter informação para sintetizar proteína. Ele sempre vai ter informação para sintetizar uma molécula de RNA e a partir desse RNA a gente sintetiza proteína. Mas alguns genes eu posso parar apenas ali no RNA e não ser utilizado para sintetizar proteína, beleza? E existe aqui que, olha, uma correlação entre a complexidade de um organismo e o número de genes em seu genoma, ok? Então as bactérias, arqueias, alguns eucariotos unicelulares, como as leveduras, elas possuem genomas mais concisos, com um número menor de genes quando a gente compara, por exemplo, com um organismo eucarioto superior. Okay? Então vamos pegar aqui que, olha, para a gente comparar também uma característica bem interessante dos organismos mais simples com os superiores, é que o material genético nos organismos mais simples, eles são mais concisos. O que seria isso? Os genes, eles estão mais próximos um do outro. A gente tem as informações todas ali juntinhas, naqueles segmentos aqui, que, olha, cada caixinha dessa daqui em rosinha, em vermelho, é um gene, certo? Então, diferente do que acontece, por exemplo, nos organismos superiores, vou pegar aqui um segmento de um gene humano, onde a gente tem aqui o material genético, o DNA, ele vai ter aqui as informações contidas num determinado gene, e essas informações vão ser intercaladas por uma grande quantidade de DNA intercalante que tem ali. Muitas das vezes as suas funções são desconhecidas, certo? E algumas das vezes, quando conhecidas, estão ali relacionadas com um papel de controle essencial na expressão gênica, beleza? Então note que materiais genéticos mais simples, os genes eles são mais próximos um do outro, eles são mais concentrados. Ok? Já se a gente for pegar aqui o mesmo tamanho aqui, que olha, a gente está comparando aqui uma mesma quantidade de pares de bases nitrogenadas aqui, a gente nessas sequências de mesmas quantidades
de nucleotídeos, a gente tem aqui um número muito menor de genes para um organismo mais complexo quando a gente compara com um organismo mais simples. Aqui a gente tem os genes mais concentrados e aqui a gente tem os genes mais espalhados, ok? Beleza, né? Nessa tabela aqui, pessoal, a gente consegue extrair algumas informações, algumas estatísticas, né, vitais do genoma humano. A primeira característica marcante que eu quero que vocês observem aqui é que apenas uma quantidade muito pequena da quantidade de nucleotídeos que tem no DNA humano é que vai ser responsável por sintetizar proteínas. Olha aqui, que vamos pegar essa informação aqui, olha, porcentagem de sequências de DNA com exons. Esse exon a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Na verdade, são as sequências que vão codificar proteínas, ok? Então, olha aqui, cerca de 1,5% do DNA é que contém uma informação para sintetizar proteínas, ok? Então, o restante, aqueles 98,5% são informações, não são informações genéticas, são nucleotídeos que vão estar intercalando ali aqueles genes, ok? Pessoal, outra característica muito interessante que a gente deve destacar aqui é que os genes, o genoma humano, ele tem ali como característica genes que são muito grandes, certo? Então aqui a gente tem um tamanho médio para os genes, né, que codificam as proteínas, algo em torno de 27 mil pares de nucleotídeos, ok? Então assim, são genes muito grandes, aquele segmento ali que contém a informação para sintetizar a proteína, ele é muito grande. E se a gente for pensar o seguinte, que as proteínas, né, do ser humano, elas têm um tamanho médio ali em cerca de 430 aminoácidos. Tá? A gente vai ver em aulas futuras que para cada aminoácido a gente precisa de uma trinca de nucleotídeos para trazer aquela informação genética, certo? Logo, são necessários aí apenas cerca de, mais ou menos, né, 1.300 pares de bases de nucleotídeos para gerar aquela proteína, né? Então, se é 430 aminoácidos, eu vou precisar de mais ou menos aí 1.300 pares de nucleotídeos, ok? Mas como assim, Ricardo? Vamos tentar resumir essa informação. Para sintetizar uma proteína de tamanho médio, de 430 aminoácidos, eu vou precisar de 1.300 nucleotídeos. Mas aqui você não está falando que tem 27 mil pares de nucleotídeos num gene? É isso mesmo. Grande parte daqueles pares de nucleotídeos que estão contidos num gene não tem uma informação genética para sintetizar aquela proteína. Okay? Aí vem um conceito muito interessante que a gente vai precisar desse conceito para um bom entendimento da nossa disciplina, é que o DNA, isso para eucariotos, as sequências codificadoras de uma proteína, elas são intercaladas por sequências que não codificam aquela proteína, ok? Então vamos pegar aqui que olha um segmento do gene da ovoalbumina, tá? Então esse gene aqui, ele tem 7.700 pares de bases, tá? Então aqui eu tenho um segmento de DNA, tá? Esse segmento de DNA, ele vai conter o gene, então, responsável pela síntese da ovoalbumina, beleza? A ovoalbumina, ela não tem essa grande quantidade de aminoácidos correspondente a esse par de base aqui. Isso significa que para sintetizar a ovoalbumina, eu vou ter regiões do gene ali que vão ter a informação para codificar a linha aminoácidos e eu vou ter regiões que não vão ter aquela informação genética. Tá? As regiões no DNA que tem essa informação para a síntese de uma proteína, eu chamo de exon. Tá, ok? E a região do ácido nucleico que não tem essa informação genética, que ela não corresponde a uma informação para síntese de proteínas, eu vou chamar de introns, ok? Então, a maioria dos genes humanos, portanto, ela é formada por uma longa sequência de informações intercaladas ali de exons com alguns introns, ok? Sendo que a maior parte, na verdade, é formada por introns, beleza? Então a gente também vai ter uma aula mais específica para falar sobre isso, mas aqui a gente pode perceber o seguinte, que para sintetizar a proteína, eu preciso primeiro transcrever as informações que estão desse DNA aqui para RNA. O RNA ele vai conter também os exons e os introns, ok? Mas para eu sintetizar a proteína, esse RNA aqui ele precisa sofrer algumas modificações, ou seja, eu preciso retirar os introns
e formar uma sequência aqui que vai estar exatamente a região codificadora daquela proteína. Okay? Então, o RNA mensageiro maduro ele vai conter apenas os exons e ele vai perder, né? A gente tem processos para retirada dos introns. Ok? Então aqui, quando a gente fala de uma sequência codificadora, eu estou falando apenas de exons. Quando eu falo de gene eucarioto, eu estou falando de uma sequência de nucleotídeos aí que vão ter informações que vão ser responsáveis pela síntese de proteínas e essas informações elas vão ser intercaladas por nucleotídeos que a gente vai chamar de introns. Beleza? Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui com essa etapa da nossa videoaula. Eu vou partir ela no meio para poder não ficar muito grande, né? Não ficar uma sequência muito cansativa. E na próxima aula a gente vai finalizar nosso conteúdo introdutório falando um pouco mais sobre o processo de compactação desse DNA para formar os cromossomos, ok? Vou ficar aguardando vocês nessa nossa próxima videoaula.